Bom dia, senhores. Pessoal, vamos falar um pouquinho de mandioca de novo? Então fica com o nosso vídeo de hoje aí. Pessoal, tô aqui na área que a gente plantou recentemente de mandioca, né? Então são 71 alqueires aqui, né? Nosso alqueire é 2,42 hectares, como sempre, né? Tem que avisar vocês. E ela já brotou tudo, tá? A última vez que eu vim aqui, ela ainda estava debaixo da terra, né? Brotando. Agora ela já saiu para fora, já tá com mais de 20 dias já, né? De plantado. Né? Então ela tá tudo para fora, já foi feito aplicações, tá? Então a gente vai falar sobre isso daí. Pessoal, como vocês podem ver aqui, ó, tá? Tô andando na linha, ó, e mesmo no sombreamento do eucalipto, né, ó, vocês podem ver que o sol tá lá, ó. Ela dá, sem brincadeira, deve dar uns, a gente não calcula, mas quando o sol nasce, a gente calcula aqui agora, olhando aqui, né, ó, a sombra dela deve dar uns, rapaz, uns 100 metros, tá? Uns 100 metros de sombra nessa parte da manhã. Agora é 7 e pouco da manhã. E aí a partir das 8, né? Ela vai, na verdade assim, a partir das 7 ela vai diminuindo, né? Mas a partir das 8 eu acho que ela esteja por aqui, uns 30 metros por aí, tá? Então assim, esse eucalipto que faz a beirada aqui é muito bom para segurar o vento. Só que ele tem um contra também, né? Que ele dá o sombreamento. Tanto é que essa parte aqui, ó, que eu tô mostrando para vocês, a gente vai ver o tamanho da mandioca, né? Já para fora. E a gente vai lá onde tá o sol, tá? Então vocês vão ver que lá tá muito maior, né, do que aqui, porque aqui demorou muito mais tempo para sair. Pessoal, aproveitar já que eu tô aqui, ó, perto de uma planta que ela tá amareladinha, ó, tá vendo? Isso aqui é residual do veneno que a gente passa para segurar o mato, tá? Então assim, a mandioca não é resistente a nada, tá? Nem a glifosato, nem a qualquer outro tipo de herbicida. Então assim, a gente passa uma dosagem, né, de pré-emergente para segurar, ó, vocês podem ver que a roça tá limpa, né? Só tem os pezinhos de mandioca mesmo, para que possa segurar, né, as plantas daninhas até que ela cresça, né, e comece a fazer o próprio sombreamento, se proteger aí, né? Proteger o solo e proteger das plantas daninhas, tá? Então vocês podem ver aqui, ó, que tem mandioca brotando, ó, tá? Ainda. E tem mandiocas que estão maiores já. Isso aí é de maniva para maniva, né? Algumas são mais fracas, algumas ficaram enterradas mais fundo, né? Pode ser essas coisas que acontecem mesmo no plantio, né? Algum lugar tinha um monte de terra, às vezes a plantadeira puxou e jogou em cima, né? Mas no geral ela tá bem nascida, tá? Tá bem nascida mesmo e tá com um stand de planta aí excelente. Então, que nem eu tava falando para vocês, ó, essas plantas assim, ó, que você consegue identificar de longe, ó, né? Essa aqui tá mais verdinha, essa tá mais amarelada. Ela tá pegando o residual, tá? Do herbicida, tá? Que a gente passa para emergente, que no caso aqui foi o Upstage mais a metrina, tá? Para segurar aí a folha fina, segurar todo tipo de praga que tivesse também, tá? Então ela vai dar uma amarelada e depois ela volta de novo, né? A cor original dela, ela vai se recuperando conforme o tempo. Pessoal, vocês sempre perguntam aqui que herbicida passar na mandioca, né? Hoje a gente tem o Dual Gold, tem o Gamit, tem o Upstage, a metrina, né? Só que assim, o Upstage e a metrina é utilizado antes da mandioca sair, tá? Então ele é um pré-emergente, é um pré-emergente pós-plantio, né? Então a gente termina de plantar e faz essa aplicação com bastante umidade para que a cauda, né, encontre com a umidade do chão e esse herbicida fique ali, né, segurando as plantas até que a mandioca consiga sair, tá? Então não pode ser aplicado isso aí depois que a mandioca sair. Se você aplicar ela agora do jeito que tá aqui, ó, você perde, né, toda a sua mandioca, tá? Ela vai morrer, ainda mais novinha desse jeito aqui, não tem recuperação. Você pode meter a grade em cima e fazer o seu plantio totalmente. Pessoal, depois, né, que a mandioca crescer,
O manejo dela é carpa, tá? Chapeação, né? Chapeação é aquele aradinho, né, que a gente puxa atrás do trator, com até 5 hastes, tem alguns, né, mas o normal é 3, tá? Então ele leva 3 ruas de cada vez. E o gamite e o verdict, tá? Para segurar a folha fina. Então assim, se sair folha larga no meio, a única coisa que você vai poder fazer é chapeação, tá? E carpa. Não vai ter o que você fazer. Por isso que a gente tenta segurar o máximo de folha larga no começo, tá? Fazendo essa aplicação de pré-emergente, para não nascer nada. Qualquer sementeira que sair, morrer, né? Depois que a mandioca sair, né, ela fecha muito rápido, né? Então ela vai fazer o sombreamento dela e ela vai segurar aí a infestação de plantas daninhas, tá? Pelo sombreamento. Pessoal, como vocês conseguem ver, ó, tá muito bem nascido, tá? Essa aqui foi a primeira parte plantada. Vocês podem ver que eu tô aqui no fundo da propriedade, né? Então para lá ainda, que foi outra etapa de plantio, demorou uma semana de ser plantada, ainda não nasceu tudo, tá? Mas até lá na sede lá, ó, tá tudo nascidinho, tá? Então aqui tem acho que uns 30 e poucos alqueires, já bem nascido, né? Já tudo nessa estatura de planta aí, ó. Então agora vamos lá onde está o sol, que eu vou mostrar a diferença das plantas para vocês. Pessoal, ó, daqui ó, o sol já começa a pegar, né? Então aqui vocês já conseguem ver, ó, plantas bem maiores, tá? Tem algumas pequenas? Tem. Mas assim, você consegue ver plantas bem maiores já, né? Com bem mais área foliar, porque elas tiveram um arranque mais rápido, né? O solo mais quente, né? Com mais período de sol durante o dia. Então elas se desenvolvem bem mais rápido, tá? A gente consegue ver as linhas melhores, né? Vocês conseguem ver, deixa eu dar uma aproximada aqui, tá? Então vocês conseguem ver as linhas bem mais formadinhas, né? Nessa parte do sol aqui, ó. Então aqui eu ainda tô na sombra, tá? Mas já consegue ver, né, a diferenciação da planta, ó, tá vendo? Então elas já são maiores já, ó. Pessoal, teve muita gente que falou que nunca plantou mandioca, né? E muita gente que acompanha o canal também, às vezes se plantou, não plantou, né? Numa quantidade dessa, nunca usou uma plantadeira de mandioca, tá? Então isso aqui é feito aqui na nossa região há muitos e muitos anos, tá? A gente tem história com mandioca já há mais de 35 anos plantando assim, tá? Então no começo era, né, manual, depois passou para plantadeirinha de 2 linhas, né? Depois passamos para 4, depois para mais plantadeira. E antigamente a gente plantava muito mais do que isso daqui, tá, pessoal? A gente já chegou a plantar 600 a 700 alqueires, tá? De mandioca, tá? Hoje a gente tem essa área aqui, né? Já fazia tempo que a gente não plantava porque tava fazendo as rotações, né? Dando um tempo para ela se recuperar. Essa área é nova, né? Então por isso que ela já foi plantada de mandioca. E depois a gente vem com a sucessão de soja e milho, né, para que não degrade o solo, porque como vocês veem, né, no plantio convencional a gente tem que meter a grade, preparar, né, para que fique... a gente acha que ainda é melhor ser feito esse tipo de plantio. Muita gente acha que é melhor, né? Tem o plantio direto já, mas para você fazer um plantio direto você tem que fazer igual a soja. Você tem que virar toda a terra, depois você faz uma cobertura mais leve com um capinzinho, né? Porque aí a terra vai estar corrigida, você vai corrigir todos os buracos, né? E depois você vai entrar com o plantio direto. Então você não pode fazer, peguei uma terra toda de pasto ali, já vou entrar plantando plantio direto. Provavelmente ela vai estar compactada, né? Cheia de erosão, cheia de defeitos aí no outro solo. Detalhe sobre a mandioca é que você tem que manter ela sempre muito limpa, tá? Sempre muito limpa, para não ter competição com ela, tá? Então você sempre vai ter que manter ela nesse padrão aqui, ó. Tá? Depois que ela fechar, que não der mais para entrar com o trator, né? Que ela chegar numa altura que não dê mais para você entrar para chapear, não dê mais para você aplicar, né, nenhum veneno, porque ela já vai fazer o efeito guarda-chuva, né? Então já não vai chegar mais no solo, na planta. Então aí daí para frente é só carpa, tá?
E se depois também já ela chegar numa altura maior, você consegue fazer carpa até na altura que não cubra as pessoas, tá? Depois que cobriu as pessoas também, né? Passou da altura do ombro, assim, mais ou menos. Aí fica difícil até para carpir, tá? As pessoas não conseguem mais andar. Então, normalmente a gente faz carpa só até ela fechar, né? Fechou, encontrou as folhas em cima, fez o efeito guarda-chuva, né? Guarda-sol. Já deixa por conta. Então a mandioca dá muito trabalho até os primeiros 6 meses, tá? Depois ela fecha. E aí depois, só a hora que você for podar, se você for precisar de rama, né? A hora que ela completar o ciclo de 1 ano, você poda e passa veneno na área inteira, tá? Passa o herbicida que você quiser. Aí você, com ela podada, você pode entrar com o glifosato, tá? Porque como ela não tem área foliar, ela não vai absorver nenhum herbicida. Então você entra aí com o que você quiser, tá? Você pode entrar com o glifosato, com o verdict, né? Com o gamite, com vários outros aí. E até algum também para pegar a folha larga se tiver no meio, tá? Então você pode conseguir fazer isso nesse intervalo. Podou, né? Vocês viram lá que eu já fiz um vídeo, tem aqui no canal, vocês podem voltar para trás, da poda e aplicação do herbicida. Podou 2 dias, 3 dias, já entra passando, porque com 7 dias ela já está brotando, tá? Então, se você demorar muito, você tem um período muito pequeno para fazer isso daí. Inclusive, com uma área grande dessa daqui, se você for podando ela, você tem que ir fazendo, né, o herbicida conforme vai podando. Você não pode esperar podar ela inteira, né, porque leva tempo fazer isso, para depois vir aplicar, porque a outra, né, a primeira que você podou já vai estar brotando. Então, assim, a hora que você chegar para terminar lá no final dos 71 alqueires, a parte de trás tem que estar, né, totalmente acompanhada, continuamente, conforme for feito a poda. Pessoal, outra coisa que tem que ser feita agora, né, a gente costuma ser feito, a gente está aplicando agora o esterco de galinha também, né, antes dela fechar a linha. Então a gente entra nesse tamanhozinho que ela está aqui, já entra jogando um esterco em cima, inclusive está lá em cima perto da sede. E se você quiser também, pode aplicar mais alguma coisa depois que ela tá desse tamanho aqui. Se você quiser aplicar um foliarzinho nela, né? Eu não acredito em nada foliar, tá, pessoal? Mas tem pessoal que acredita. Então, assim, eu preferiria aplicar um Arla aqui em cima, só um nitrogênio mesmo, que é barato, né? E dá resultado, né? Então, ela, assim, uma subida rápida, né, na área foliar, né? E acaba que ela fecha mais rápido. Então, assim, nitrogênio é bom para a área foliar, né? Ela fica bem verdinha, né? E acaba crescendo um pouquinho mais rápido. Então, assim, eu aconselharia aí um Arla, um pirolenhoso, né? Pra gente fazer com que ela feche mais rápido. E o esterco de galinha, tá? Você não faz aplicação de cobertura, nem de nitrogênio, né? Como a gente faz no milho, nem de cloreto de potássio, como a gente faz na soja. Porque a mandioca é uma planta de ciclo longo, tá? Então vocês têm que... Não adianta fazer esses adubos químicos aí, tá? A gente aplica cloreto de potássio nela, se você quiser, quando você faz a poda, tá? Porque quando você faz a poda, a tendência dela é cair a renda da mandioca, que é o que dá o valor na mandioca, tá? Que a renda é a quantidade de amido que ela tem dentro da raiz. Então, assim, ela faz isso e acaba que ela cai a renda, então vai cair o valor. Se você tiver a intenção de arrancar ela com mais 2, 3 meses aí, você faz essa aplicação também na poda. Então você faz o herbicida, faz uma aplicação de cobertura, né, de cloreto de potássio aí, jogando uns 200 a 300 quilos por alqueire. Se você quiser pode jogar mais, né, mas tem que ver a questão de custo também e viabilidade. Tirando isso que eu já passei para vocês, pessoal, às vezes, né, não se usa muito, mas eu aconselho que vocês apliquem um fungicida antes do fechamento de linha aqui dela, tá? Que a mandioca sim dá fungo, tá? Dá fungo nas folhas, e a gente consegue ver alguns tipos de doença também, né? Ó, vocês conseguem ver aqui, ó, na folha dela, né, que ela tem uma torcidinha, teve algum bichinho que comeu aqui, ó, né? Então, assim, dá para fazer inseticida e fungicida na mandioca? Dá, dá, e eu aconselho fazer, mas muita gente não faz, tá? Porque como ela é uma planta de ciclo muito longo, o pessoal costuma não gastar muito nela, né?
O gasto maior é o plantio mesmo, adubação, que você vai gastar em torno aí hoje de 10 a 13 mil reais por alqueire, tá? Para você plantar ela e o custo total, né? Até os 6 meses aí, com carpa, com tudo, vai dar nessa base aí de custo hoje, de 10 a 13 mil reais, dependendo da região que você tiver e do valor da mão de obra. Então, se você puder aplicar um fungicida também antes do fechamento de linha, tá? No caso aqui, a gente vai tentar fazer aí o pirolenhoso e o óleo de nim, né? Como eu estou utilizando tudo orgânico, pra gente, né, manter a planta mais saudável possível, tá? E depois da poda também, né, a hora que ela começar a rebrotar, que ela formar uma folhagem, se você quiser entrar de novo, entra de novo para proteger ela de novo, tá? No caso da mandioca, como ela cresce muito e as raízes entrelaçam, né, as ruas, não dá para você aplicar com fungicida, né, a não ser que você já tenha o trajeto das linhas certinho, tá? Então assim, a hora que ela chegar numa altura ali, você não vai conseguir andar no meio das linhas dela para fazer pulverização, porque você vai quebrar toda a mandioca, tá? Então assim, se for uma área bem plana, você consegue já traçar com o pulverizador autopropelido, né, com GPS, e você deixa aquele rastro só para fazer isso, como a gente faz na soja. No caso aqui da mandioca, né, como a gente segue linhas, né, então assim, passou de 6 meses ali, você não vai conseguir mais entrar nela, tá? Você vai quebrar muito, o pulverizador vai acabar puxando, né, essas ramas, né, que se entrelaçam a rua, para você entrar vai ficar difícil. Pessoal, e para concluir, tá? Para quem não acompanhou, né, mas vamos dar mais um pouco de informação. Para concluir, a gente plantou com espaçamento de 90 centímetros entre rua, tá? E 50 centímetros entre plantas, tá? Então a média de espaçamento é essa daí. A plantadeira de mandioca, pessoal, não é precisa como uma plantadeira de soja, tá? Então ela pode variar. Às vezes uma ficou com 55, outra ficou com 45, né? Outra ficou com um pouquinho mais. Porque como a maniva ela não é vamos falar assim, né? Vamos pegar aqui uma aqui, ó. Ela é um troço desajeitado, né? Vamos ver se eu consigo alcançar ela aqui. Tá querendo arrancar ela inteirinha, ó. E por incrível que pareça também, pessoal, só para acrescentar mais uma informação, a mandioca gosta muito de areia, tá? Porque como ela é um tubérculo e ela vai crescer embaixo, né? Vocês conseguem ver que ela consegue soltar as raizinhas dela bem mais fácil na areia, tá? Então assim, ela não gosta de terra de argila. Terra de argila depois para você arrancar também é muito difícil, né? Quanto mais fofa tiver a terra, né, no caso de batata, mandioca, né, tudo que for um tubérculo que vai debaixo da terra, que você precisa arrancar, as terras de areia são melhores para isso, tá? Por isso você tem que investir um pouco mais em adubação. Pessoal, então, que nem eu tava falando, ó, vocês podem ver, a maniva é um troço desajeitado, né? Então às vezes ela não corre bem nos canotes lá que tem da plantadeira para descer até o chão, tá? Então isso daí pode ocorrer e por isso dá uma diferença no distanciamento entre plantas. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Mais um vídeo para vocês sobre mandioca, né? Não vamos me estender muito, porque o pessoal não tá assistindo vídeos muito longos, né? Hoje nessa era de TikTok e outras coisas aí de 30 a 1 minuto, tá ficando complicado para os youtubers, tá? Então a gente quer acrescentar bastante informação, mas pouca gente tem paciência de assistir aquilo que precisa saber sobre o assunto que quer executar, tá? Então assim, vocês não vão encontrar informações precisas em vídeos de 30 segundos e 1 minuto, tá? Dificilmente a gente consegue passar um tanto de informação desse que eu passei para vocês aqui, né, que ainda é carente ainda, né? Poderia ter mais coisas ainda, só que por isso que a gente faz vários vídeos, né, para que vocês peguem um pouco de cada vez. E em 30 segundos e 1 minuto, né? Ou às vezes até em 5 minutos é difícil passar um tanto de informação desse. Normalmente é de 10 minutos para cima, tá? Então, deixa o like aí pra gente, para fortalecer os vídeos, tá? Para ver se nosso canal evolui, para ver se o pessoal não para de fazer vídeo. Eu não falo só de mim, tá? Porque se acabar os vídeos, né, longos, não vai ter informação mais precisa, né? Não que eu seja o dono da razão para falar as coisas para vocês, mas
isso que eu vivo aqui, isso que eu faço aqui, né, eu tento passar para vocês com detalhes, né, com perfeição sobre tudo que acontece, né. Então tá dando errado, tá dando errado, tá dando certo, tá dando certo, né. Eu não fico mascarando para vocês aqui falando assim que eu fiz e toda vez está perfeito. Vocês veem eu chorando demais nos vídeos, mas é porque o clima nosso aqui tá complicado, tá? Então assim, tomou pau na soja, a gente tomou pau no milho, e a gente vem de uma cultura aqui, né, de mais de 35 anos plantando mandioca. Faz 7 anos que a gente vem plantando grãos, né? E a nossa região, a gente está vendo que o clima dela está muito complicado para plantas de ciclo curto, né? Que é o caso dos grãos, né, dos cereais. Então, assim, pode ser que mais para frente a gente veja que não dá certo, tá? Até agora a gente ainda não tomou prejuízo, né? Mas a gente não está ganhando dinheiro. Então, assim, serviu para fazer rotações, sucessões nas áreas, mas o que sempre virou para a gente aqui foi mandioca, tá? Então, assim, eu gosto de trabalhar com grãos porque a gente trabalha com menos pessoas, né, terceirizadas, trabalha só numa equipe só, né, com maquinários, é mais rápido, é mais fácil, é mais prático, né? Mas a mandioca ela resiste melhor por ser uma planta de ciclo longo, né? Então, assim, plantas perenes, né, mandioca, são plantas que demoram um ciclo maior, então elas têm uma carência maior do período de chuvas, né? Uma mandioca dessa aqui novinha assim, ela consegue ficar aqui já, ó, ela já tá, desde o dia que foi plantado, né, choveu muito pouco aqui, né? A gente terminou de plantar, choveu em cima e depois não choveu mais, né? Então assim, depois que ela cresceu um pouquinho mais, que ela estabeleceu as raízes dela, a mandioca aguenta ficar até 60 dias sem água, né? E a soja? 60 dias é metade do ciclo da soja, né? Então ela não consegue ficar mais do que 20 dias. 20 dias já é o extremo para uma planta de 4 meses a 5 meses de ciclo. Então a gente tem que analisar bem isso aí. Pessoal, então, sobre os vídeos, tá? Não esquece de deixar o joinha aí pra gente, né? Para fortalecer os vídeos, para o YouTube indicar nossos vídeos para mais pessoas, para que a gente possa continuar fazendo conteúdo de qualidade para vocês.